Dia de reconstrução. Moradores de Sapiranga passam a quinta-feira contando prejuízos causados pelo vendaval que atingiu o município. Outras 19 cidades gaúchas foram prejudicadas pelos temporais. 2 prefeituras já encaminharam um pedido de situação de emergência. O Corpo de Cristo. Procissão mobiliza fiéis da capital durante celebração da Igreja Católica. E na terceira reportagem da série especial sobre democracia e comunicação, os reflexos da concentração da mídia na sociedade. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. 19 cidades gaúchas passaram o dia contabilizando os prejuízos causados pelos temporais que atingiram ontem o estado. Em Dilermando de Aguiar, na região central, a prefeitura encaminhou hoje à Defesa Civil pedido de situação de emergência. 90% do município foi afetado e a população sofre com a falta de água e de luz. A Prefeitura de Manoel Viana também encaminhou o pedido de situação de emergência. Já os municípios de Cachoeira do Sul, Restinga Seca e Santa Maria ainda fazem o levantamento dos danos. Mas foi em Sapiranga que os fortes ventos causaram mais estragos. 350 casas foram destelhadas, árvores foram derrubadas e uma escola de educação infantil com 150 crianças foi devastada. 4 bairros ficaram praticamente destruídos. O dia começou cedo hoje em Sapiranga. Por volta das 7h30 da manhã, moradores e vizinhos, Defesa Civil e funcionários da Prefeitura começaram a retirar os entulhos das casas destruídas com o vendaval de quarta-feira, que assustou a população. Em menos de 2 minutos, o forte vento destruiu total ou parcialmente telhados, derrubou muros e postes de luz e arrancou árvores. Os bairros mais atingidos foram Oeste, 7 de Setembro, Santa Fé e Amaral Ribeiro. Os estragos foram basicamente em 4 bairros da cidade, principalmente esse que a gente destaca, que é o bairro Oeste, no qual foram em torno de 300 a 350 casas destelhadas ou parcialmente destruídas, que isso que é o que mais nos assusta. Foram ventos de em torno de 150 km por hora que passaram por aqui, então a gente não sabe exatamente qual é que é a intensidade ainda, mas os estragos foram grandes, não só nas residências, também uma creche, uma escola de educação infantil também foi parcialmente destelhada. Algumas indústrias também por aqui também foram afetadas, então o estrago foi grande. Aqui no bairro Oeste, praticamente todas as casas sofreram danos com o vendaval. Os moradores ainda tentam entender o que aconteceu. Os prejuízos materiais podem chegar a 2 milhões de reais, segundo estimativas da Secretaria Municipal de Planejamento. Só de telhas serão necessárias 3.000 peças. Nesta residência do bairro Oeste, toda a área externa foi praticamente destruída, assim como o telhado. Aqui havia um anexo de madeira e vidro, igual a este, que foi arrancado pelo vento. Da casa de bonecas, só sobrou a lembrança da construção, porque nem mesmo um brinquedo restou. O muro que dividia a casa da propriedade vizinha caiu inteiro, assim como as grades de proteção e as árvores. A cobertura da garagem também foi rapidamente destruída, mas o morador desta pequena casa sobreviveu, o Gibi. Eu saí para a rua para recolher a roupa. Havia uma área aqui de vidro, né? Que a Neide dizia que era prova de bala, coisa assim, né? E havia essa área e eu saí para recolher, para tirar a roupa para botar para dentro. Quando eu vi, estava levantando tudo. Durou 2 minutos, o temporal veio. O temporal não, o furacão, né? Porque não tinha chuva. O vento veio, arrancou a área inteira, aí foi arrancando o que tinha pela frente. Nesta outra propriedade particular, de 1903, onde funcionava um espaço para eventos, o sótão desabou e os tijolos impedem a entrada. Parte do forro da cozinha foi destroçada e um lado inteiro da parede foi arrancado. Aqui o prejuízo foi total. Nós acreditamos que tenha dado perda total. Não foi ainda falado com um engenheiro para ver se tem como reconstruir a parte antiga, porque a casa é de 1913 e a parte que caiu é os tijolos maciços, a parte antiga mesmo da casa.
Durante todo o dia, a Companhia de Energia Elétrica trabalhou para normalizar a falta de luz e 3 madeireiras atenderam a população com a entrega de materiais para a reconstrução das casas atingidas. 10 famílias ficaram desalojadas e buscaram abrigo em casas de vizinhos. Apenas 2 pessoas se feriram durante o vendaval, mas passam bem. No ginásio Nenezão, a Secretaria de Obras está recebendo doações que chegam de várias cidades do estado. A entrega às famílias está sendo feita de acordo com o levantamento realizado pela Defesa Civil. Estamos cadastrando aquela família de forma que possamos ter um amparo melhor com dados de quantas telhas, que tipo de telha, qual é a renda familiar, para a gente ter um parâmetro para doar. Aquela família que tem condições financeiras de repor o seu dano, ela está fazendo isso. E aquela que não tem, aí sim a Defesa Civil está entrando com telhas, com lona, para poder repor. Conforme a triagem que estão fazendo lá, está vindo o cadastro para nós aqui no Nenenzão. A gente vai estar fazendo o repasse para as pessoas necessitadas que estão precisando desses alimentos, agasalhos, colchões e roupas. Aqueles que não têm condições de vir aqui buscar, a prefeitura vai levar até o local da necessidade. Quem tiver interesse em colaborar com a população de Sapiranga pode entrar em contato com a Defesa Civil do município através do telefone 3559-8290, prefixo 51. E realmente as doações serão muito bem-vindas. O frio parece que não vai dar trégua no estado. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. O ar seco e frio segue predominando no Rio Grande do Sul durante a sexta-feira. O dia amanhece frio em todo o estado e há a previsão de geada para as cidades da Serra. Durante a tarde, as temperaturas ficam amenas. Dia de sol e algumas nuvens em Porto Alegre, na região metropolitana. A máxima pode chegar aos 20 graus. Céu parcialmente nublado no litoral norte, faz 18 graus em Torres. Em Caxias do Sul, na Serra, o dia começa com geada, mínima de 5 graus. E o sol predomina com poucas nuvens na campanha gaúcha e também na fronteira oeste. Mínimas de 7 graus em Santana do Livramento e de 8 em Uruguaiana. Hoje é feriado de Corpus Christi, uma data marcada em muitas cidades brasileiras pelo costume de ornamentar as ruas por onde passa a procissão com tapetes coloridos e desenhos de inspiração religiosa. E o que já é tradição em muitos municípios é uma novidade na capital gaúcha. As celebrações do Corpus Christi em Porto Alegre começaram com a montagem de um tapete de serragem no Largo Zumbi dos Palmares. A obra é uma manifestação artística popular em todo o país. Feitos por fiéis da Igreja Católica, os tapetes são confeccionados para a passagem da procissão de Corpus Christi. É a primeira vez que essa tradição é reproduzida na capital. O tapete, feito por jovens de diferentes grupos católicos da Grande Porto Alegre, é uma homenagem à Jornada da Juventude que acontece no mês de junho no Rio de Janeiro. A gente descobriu juntos como é que tingia, né? Faltou serragem de uma cor, a gente se ajudou, então eu acho que esse é o espírito da construção do tapete, né? A gente também convivendo com outros grupos, outras comunidades, assim, esse espírito de integração, de unidade da igreja jovem de Porto Alegre. E não é só um fazer, não é só um confeccionar, mas também botar a fé quando nós fazemos, né? Trazer a fé, trazer aquilo que nós acreditamos e fazer em comunidade. Para os católicos, a data destaca a celebração da Eucaristia, um dos 7 sacramentos da Igreja. A origem da solenidade é do século XIII, por um decreto do Papa Urbano IV. Corpus Christi é uma das principais festas da Igreja Católica, onde nós celebramos a presença de Jesus na Eucaristia, no pão e no vinho consagrados. Lembrando a última ceia de Jesus, que ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E o pedido dele, fazer isto em memória de mim. Então, para nós, a Eucaristia, a missa, como costumamos chamar, é o sacramento mais importante. Por isso, uma festa só para a Eucaristia hoje. A celebração e procissão de Corpus Christi deste ano traz como tema Eis-me aqui, envia-me, Senhor, e é um preparativo para a Jornada da Juventude. Toda a nossa movimentação na igreja, no Brasil e no mundo, né, é olhando para o Rio de Janeiro, olhando para essa Jornada Mundial da Juventude. E o tema que nós enfocamos na Câmara da Fraternidade e também nessa jornada
eis-me aqui, envia-me. Isso é nossa missão também, de levar para o mundo uma boa mensagem de esperança, de paz, de fraternidade. Mostrar que o mundo pode ser muito mais feliz com essa presença da fé. E durante a tarde, fiéis da capital participaram de uma missa campal ministrada pelo arcebispo de Porto Alegre, seguida pela tradicional procissão sobre os tapetes coloridos. Corpus Christi é celebrado 60 dias depois da Páscoa e no domingo posterior de Pentecostes. Ele surgiu porque a Igreja Católica percebeu a necessidade dos fiéis sentirem a real presença de Cristo. Hoje é o dia em que nós saímos pelas ruas, a Igreja Católica, para manifestar a toda a cidade que nós acreditamos que aquela hóstia consagrada é a presença do Senhor em nosso meio. É uma renovação da fé, uma forma de nós católicos professarmos publicamente a nossa fé na presença do Senhor. A celebração começou com uma missa campal no Largo Zumbi dos Palmares, que reuniu os sacerdotes e o povo cristão. Em seguida, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Dadeus Grings, deu início à procissão. O que significa para a senhora participar da procissão? Significa tudo, porque é momento, porque é tudo. A senhora aproveita para renovar a sua fé? Eu sempre renovo, todos os dias, a minha fé, não só nesse dia. Para mim é um dia muito importante de dar valor assim, à nossa fé, de reconhecer a importância da Eucaristia, da união. Então, eu participo todos os anos, é muito bom. E muita fé, muita alegria. É o que nós temos de dizer, nós temos um caminho trilhado e por aí temos de ir. Após a missa campal, os fiéis percorreram as ruas da capital em procissão até a Igreja Nossa Senhora da Conceição para receber a bênção final. Segundo os organizadores, o Tempo Bom colaborou e mais de 7.000 pessoas participaram da celebração de Corpus Christi. As águas do mar da vida, Veja depois do intervalo. Na terceira reportagem da série especial sobre democracia e comunicação, os reflexos políticos e sociais da concentração da mídia. Na terceira reportagem sobre a democratização dos meios de comunicação social no Brasil, vamos mostrar o posicionamento da AGERT, entidade que representa os empresários do setor, e também o alerta de especialistas sobre o uso das concessões de rádio e televisão como moeda de troca, beneficiando quem exerce o poder econômico e político. Pode parecer óbvio, mas muita gente não sabe. Nenhuma emissora de TV brasileira é dona do canal em que transmite a programação. Os canais de sinal aberto são concessões do Estado de modo temporário às emissoras, tudo através de processos de licitação. Para concorrer, a empresa deve ter no mínimo 70% do capital nas mãos de acionistas brasileiros e respeitar o limite de controle de até 10 estações em todo o país, sendo no máximo 2 por estado e 5 em VHF. Detalhe, as retransmissoras não entram na conta. Para esta pesquisadora em comunicação, o Brasil precisa avançar mais no processo de descentralização da mídia. Há uma relação entre a concentração econômica e as repercussões políticas que essa concentração tem. Então, se essa concentração econômica
hoje está nas mãos de poucas famílias. Estes terão um poder de formar a opinião pública, de orientar uma visão de mundo e, por outro lado, uma concessão menos concentracionista é essa que está relacionada a benesses políticas. Em janeiro do ano passado, um decreto alterou as regras para concessões de rádio e televisão no país. A medida resultou na exigência de garantias financeiras para participar dos leilões. Além disso, as outorgas de rádio passaram a ser assinadas pelo Ministério das Comunicações. Já as concessões de televisão continuam passando pela Presidência da República. O decreto também alterou questões de conteúdo. Agora, o tempo destinado a programas locais produzidos no município de outorga e produções independentes também será utilizado como critério para decidir os vencedores dos leilões. Mas, para quem estuda o assunto, a mídia enfrenta o desafio de contemplar toda a sociedade. Ela faz representações daquilo que seria a sociedade. E ela faz isso do ponto de vista do entretenimento, né, o modo com que ela registra pessoas, símbolos, eventos, enredos, né, ficcionais, etc. E na informação jornalística, nos telejornais, por exemplo, radiojornais, mesmo na imprensa, ela vai fazer isso escolhendo, né, editando, recortando, enquadrando determinados fatos, acontecimentos, tipo de pessoas, etc. Então, não acredito que haja uma representação real do que é a sociedade, né? O presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão considera válido o debate, mas aponta que cabe à União e ao Congresso Nacional o acompanhamento do que prevê a legislação. Acreditamos e apoiamos e estimulamos esse debate dentro do Congresso Nacional. Então, nós sabemos que o Brasil tem uma situação muito peculiar e nós entendemos que é até uma situação muito favorável à população em termos de permitir que todo cidadão tenha acesso à mais grande variedade de veículos de comunicação abertos, coisa que em outros países do nosso planeta não são comuns. Existe, por exemplo, em São Paulo, uma concessão de TV para o sindicato. Então, existem sindicatos, existem instituições que têm seu espaço assegurado. E é uma questão justamente de concorrer das mesmas regras que todos concorrem para outorgas educativas ou outorgas até comerciais, dependendo do contexto. Um encontro discutiu a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. A intenção é concluir o processo até o final de 2014. O objetivo é investigar se Jango morreu de causas naturais ou se foi assassinado pelo aparato de repressão do regime militar. A Comissão Nacional da Verdade vai coordenar a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. Uma reunião realizada na sede do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul também contou com a participação da Polícia Federal, Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, especialistas argentinos e uruguaios, Comitê Internacional da Cruz Vermelha e familiares. É importante que se diga que a exumação não é um objetivo, o objetivo é investigar a morte. A Comissão da Verdade vem apoiando essa iniciativa e é importante que não somente para a família, quanto para a história do presidente João Goulart, que surjam esses esclarecimentos que pairam sobre a sua morte e a sua trajetória. A Procuradora da República destacou a troca de documentos entre países no processo para esclarecimento dos fatos. Soubemos também que o Jango consultou no Uruguai, em um determinado hospital. Então, acho que agiliza esse tipo de informação. Esse Uruguai deixou o e-mail, não, podemos tentar conseguir essa documentação para você, se existe alguma coisa lá dele nesse hospital. Então, esse canal direto é que eu falo de nós, se precisarmos de alguma coisa, conseguirmos diretamente. Uma nova reunião em Brasília deve acontecer no próximo mês para definir critérios técnicos da exumação. Eles, para irem ao cemitério, eles precisam fazer formular um conjunto de questões do que eles estão procurando. Eles precisam de uma história clínica
da pessoa que está sendo investigada, que nós vamos ter que levantar ainda. E de outros dados também que têm que ser levantados, não necessariamente pela Comissão da Verdade, mas como saber as condições. Dou um exemplo, nas condições desse túmulo onde o caixão teria ficado. O Frente a Frente de hoje vai entrevistar o jornalista Antônio Martins, criador do periódico online de esquerda Le Monde Diplomatique Brasil e do site Outras Palavras. O jornalista vai falar sobre jornalismo eletrônico e as redes sociais. Participam da bancada os jornalistas Clarissa Barreto, da agência Cartola de Conteúdo, Vivian Eichler, editora de Mundo do jornal Zero Hora, e Celso Schroeder, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas e da Federação de Jornalistas da América Latina e Caribe. Para Antônio Martins, episódios como a Primavera Árabe ou as manifestações contra o aumento das passagens de ônibus em Porto Alegre ganharam maior visibilidade graças às redes sociais. Mas o jornalismo eletrônico precisa evoluir para melhor difundir informações indispensáveis à população. O grande desafio hoje é como reorganizar a captação de informações, a produção de informações sobre temas relevantes, a difusão dessas informações em meio a uma situação em que o grande padrão de organização jornalística, que era a grande empresa jornalística, está em crise. Isso precisa ser feito em forma de rede, muitas vezes por colaborações espontâneas, muitas vezes utilizando a própria participação do cidadão. Mas como reorganizar isso editorialmente, como construir produtos editoriais importantes nessa nova fase e como sustentá-lo. Então, o Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco às 10 da noite, aqui na TVE, com transmissão simultânea pela Rádio FM Cultura 107,7. A reprise é no domingo, às 9 da noite, apenas na TVE. Veja a seguir. Diversão com responsabilidade. Jovens percorrem bairros da capital dando dicas de trânsito seguro. Centenas de manifestantes se reuniram no centro de Porto Alegre para protestar contra o corte de árvores próximo à usina do gasômetro. Eles saíram da frente da prefeitura da capital e se deslocaram até o Largo Zumbi dos Palmares. A manifestação aconteceu ontem. Os jovens se vestiram de preto em luto ao que consideram um ataque ao meio ambiente em nome dos interesses financeiros envolvidos na realização das obras para a Copa do Mundo. Alguns vidros foram quebrados, mas o protesto acabou por volta de 9h30 da noite, sem conflitos mais graves. A ação realizada pela Fundação Tiago Gonzaga percorre casas noturnas para alertar que é possível se divertir com responsabilidade. Através de um bate-papo descontraído, jovens dão dicas para um trânsito mais seguro. Em comemoração aos 17 anos do programa Vida Urgente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, foi realizada na noite de ontem em Porto Alegre mais uma atividade de conscientização sobre os perigos do trânsito. A ação, conhecida como Madrugada Viva, é formada por grupos de jovens que percorrem casas noturnas em aproximadamente 35 municípios gaúchos. A gente trabalha com a questão do trânsito, mas uma questão de comportamento. Porque nós acreditamos que a questão do trânsito, mais do que uma questão de Secretaria de Transporte, de Polícia Rodoviária, é uma questão de educação.
de mudança de cultura. Quando a gente iniciou, saíam 50, 60 voluntários nas madrugadas vivas para falar com as pessoas nos bares. A frase que a gente mais ouvia era: eu até dirijo melhor quando bebo. Hoje, as pessoas já sabem que bebida e direção é uma dupla de morte, que não é uma coisa legal, não é aceito mais socialmente. Ainda tem pessoas fazendo essa mistura? Tem, porque as pessoas acham que não vai dar nada, que eu estou pertinho de casa, enfim, mas não é mais aceito socialmente. O Brasil está em 3º lugar no mundo no ranking de mortes no trânsito, ficando atrás apenas da China e Índia. Ana Carolina é voluntária da Madrugada Viva e está satisfeita com o resultado do trabalho. As pessoas estão aceitando bastante e gostando que a gente está abordando elas. Eu acho que as pessoas mais jovens são muito mais conscientes, porque as mais velhas elas têm sempre um pensamento muito fechado, são muito conservadoras. Então é um pouquinho mais difícil de convencer elas, mas conversando calmamente, de forma bem simpática, eu acho que dá certo. Profissionais de vários países estão reunidos em Porto Alegre para discutir a saúde da mulher. Entre os principais focos dos debates, um tipo de tumor que, se detectado precocemente, pode ser tratado com relativa facilidade. O Congresso traz para Porto Alegre especialistas dos mais diversos países para abordar a saúde da mulher. No primeiro dia do encontro, o tema em debate entre os médicos é a prevenção do câncer de colo de útero. Mesmo a mama, se fizer a mamografia em todas as pacientes, quando tiver alguma alteração, aquilo já é câncer. No caso do colo do útero, tem lesões pré-malignas que chegam à malignidade, mas se são diagnosticadas, isso passa-se meses e anos, se são diagnosticadas e tratadas, elas não vão evoluir e vão fazer com que a cura seja total. Durante o evento, vão ser apresentadas as experiências da Organização Mundial da Saúde no tratamento de lesões que antecedem o câncer de colo de útero. Segundo esta representante da OMS, o Brasil é um grande parceiro da instituição no combate dessa doença nos países africanos. Foram feitos treinamentos a quadros desses países, Angola, Santo Tomé, Cabo Verde, Guiné e Moçambique. E fomos depois fazendo então a formação de formadores nos outros países, como também francófonos, já que a OMS é afro. O Brasil tem sido um colaborador prestimoso nesse aspecto, porque felizmente eu tenho estado aqui, esta é a 3ª ou 4ª vez que eu venho sempre aqui aos congressos para ganhar mais conhecimento, levar mais algumas diretrizes para os países africanos. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que entre as doenças femininas, o câncer de colo de útero atinge hoje 50 mulheres por dia no Brasil. O número é alarmante, mas os especialistas trazem boas notícias. Nós temos um aparelho que nos foi dado pela Organização Mundial da Saúde, em que na indicação desse equipamento, a paciente pode ser tratada sem cirurgia. É um tratamento muito simples, em que, aplicado o equipamento, em 60 segundos, ele destrói essas células. Se a paciente já está num caso mais avançado, aí faz o que todo mundo faz, o Brasil inteiro faz, que é a cirurgia. A arquitetura do edifício sede da Fundação Iberê Camargo foi o foco do projeto semanal de visitas guiadas desta quinta-feira, aniversário de 5 anos da Casa Nova da instituição. Os detalhes do projeto que recebeu o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza em 2002 e que foi pensado e desenvolvido especialmente para abrigar o acervo e as atividades da Fundação Cultural Iberê Camargo, tem peculiaridades que impressionam quem é da área e encantam a todos os perfis de visitantes. Me chama a atenção a capacidade que ele teve de entender a nossa cidade, fazer uma relação com o Rio, que nós não temos normalmente enquanto população porto-alegrense. Uma pessoa de fora veio aqui, fez uma leitura e deu uma resposta excelente quanto a isso. A gente conhece a história arquitetônica do espaço e como foi a construção e desde quando, a gente consegue ter uma sensação de maior importância. Assim. Chama mais atenção é a obra, o conjunto da obra, mas a obra física em si, né? Essa maravilha de arquitetura surpreendente, né? E depois a própria obra do Iberê. Criar
Criada em 1995 para preservar e divulgar a obra de Iberê Camargo, a fundação que leva o nome do artista completou 5 anos de instalação na nova sede. O edifício projetado pelo arquiteto português Álvaro Siza, um dos mais importantes do mundo, foi o tema da visita guiada que comemorou o aniversário. Há desde assim a perplexidade, a estranheza, porque de fato é um prédio muito especial. De longe, quando se chega, já se percebe que você está diante ou dentro de uma obra de arte, e não de um prédio comum, um prédio qualquer. E é também um edifício que foi construído para esse objetivo. Isso muda muito. Não importa nas nossas parcerias se elas são em Nova York, São Paulo ou Pelotas. Elas sempre estarão no mesmo patamar, com um material especialmente desenvolvido para o projeto pedagógico, enfim, com a formação de professores, de mediadores, atendendo ao público. Desde que foi inaugurada, a Fundação já recebeu mais de 370 mil visitantes de diversas partes do país e do exterior. Além da preservação do acervo, a instituição promove o estudo e a circulação da obra do artista, estimulando a interação do público com a arte, a cultura e a educação. O objetivo do educativo é atender o público que vem na Fundação e desenvolver também ações para formação de público, né? Então nós temos uma série de atividades voltadas para escolas, para professores e também para público espontâneo. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Bruxa e com muito gato preto que é pra dar bastante medo. Aí, exibe uma animação pros velhinhos aí, vai.